A partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Olá, ouvinte da Unesp FM. Hoje é sábado, 1º de dezembro de 2012. Começa agora o Observatório do Esporte. Eu sou Luiz Moraes. E eu, João Paulo Benini. No Observatório de hoje, informação e análise sobre os acontecimentos esportivos da semana. Vamos falar sobre o patrocínio da Caixa Econômica Federal no Corinthians. Falamos com Anderson Gurgel, Emerson Gonçalves e Roberto Lousada, especialistas em marketing esportivo, que comentaram sobre o investimento do Banco Público no Clube Paulista. Esses assuntos você acompanha agora no Observatório do Esporte. Aqui no Observatório a informação vai além das 4 linhas. Hoje na mesa do Observatório teremos a participação de Zeca Marques, Carlos Napolitano, Tuca Américo, João Paulo Benini e eu, Luiz Moraes. E eu toco a bola para Zeca Marques, que vai trazer o seu destaque. Bom, destaques, a movimentação em torno da CBF na última semana. O Tuca vai falar sobre o falecimento do João Betting. Eu vou destacar a história do gol de placa. E aqueles jornalistas que defendem a presença de times de massa na Série A do Brasileirão. O Zeca já citou um destaque do Tuca, então passa a bola para Tuca Américo. Bem, eu vou aqui provocar meu amigo Papa, porque o time dele, o Corinthians, escolheu o José Maria Marim como chefe de delegação do Corinthians, que ele recusou o convite, né? Mas eu quero ouvir a opinião do Papa, essa é uma provocação. Chefe de delegação para viagem ao Japão. Para viagem Japão. ao Japão, isso, para decisão do Mundial de Clubes, né? E vou falar um pouco da Superliga de Vôlei para não perder o costume. Na sequência, agora é a vez de Carlos Napolitano. Olá, Carlos. Olá, amigos. Mesmo modo que o Zeca, fazer alguns comentários sobre a demissão do Mano Menezes nessa semana. E também fazer uma vaia aqui ao governo paulista, que pelo jeito vai liberar a venda de bebida alcoólica durante o Mundial 2014. João Paulo Benini, nosso querido Papa, quais os seus destaques aqui hoje? Bom, o pessoal já falou sobre a CBF, chegada de Filipão. Eu vou cornetar um pouquinho as declarações que o Filipão deu no dia da sua apresentação e vou exaltar o basquete de base da cidade de Bauru, que está na final do Campeonato Paulista. Luiz Moraes, agora é com você. Bom, com o fim da temporada da Fórmula 1, vou fazer... Você ficou sem assunto? Não, eu tenho bastante assunto para hoje para falar sobre as corridas que tiveram esse ano e principalmente a do GP do Brasil. Passa a bola agora para Zeca Marques, os seus comentários mais analisados. Bom, um grande abraço aos amigos do Observatório do Esporte. E como eu disse, o meu amigo Carlos Napolitano também vai falar sobre a nomeação do Filipão, Luiz Felipe Scolari, como o novo técnico da seleção brasileira. Muitos jornalistas, né, a imprensa esportiva de forma geral, criticou a decisão da CBF em demitir o Mano. Eu também critico a decisão da CBF em demitir o Mano. Critico porque ela demorou muito para acontecer. E o ano inteiro, desde o ano passado, já dizia que o Mano Menezes não estava à altura do cargo de uma equipe que vai ser anfitriã da Copa das Confederações e anfitriã da Copa do Mundo em 2014. Mano Menezes, lembremos-nos, foi indicado como terceira opção depois da Copa de 2010, uma vez que Muricy Ramalho não se acertou com o Fluminense à época para assumir o cargo e o próprio Luiz Felipe Scolari preferiu permanecer no futebol europeu naquela altura. Mano Menezes, que sempre teve uma passagem conturbada em função de algumas convocações e denunciadas, inclusive, pelo jogador Romário, atual deputado federal, que dizia que havia um lobby de convocações em função do empresário do Mano, do técnico Mano, também ser o empresário de alguns jogadores que atuam no futebol brasileiro e no futebol internacional. Então, o empresário que é o Carlos Leite. Carlos Leite. Charles Milk. E eu acho então que o Mano em nenhum momento o Mano se posicionou como um comandante de uma equipe que vai sediar as duas competições, né? Sempre de maneira muito polida, muito educado, mas ao mesmo tempo sempre muito subserviente à CBF. Tanto que na saída dele, obviamente outros treinadores talvez tivessem uma postura um pouco diferente, né, de denunciar algumas questões
das quais ele foi vítima. E o Mano permaneceu com aquela fleuma, aquela tranquilidade, desejou boa sorte à seleção. E o que se tem que louvar no Mano Menezes é essa boa educação, essa cordialidade, essa não beligerância. Mas eu queria fazer uma pergunta para a mesa. Durante o tempo que o Mano ficou, ele convocou mais de 100 jogadores. Eu não tenho dados, eu nunca pensei nisso, nunca em outras técnicas, nunca quantifiquei quantos jogadores foram convocados para montar a seleção, mas me parece um número exagerado. Eu justamente ia falar isso. Ele tem 2 anos, ele não conseguiu montar um time, ele não tem uma equipe. Ele tem um catado de jogadores aí do mundo inteiro e que ele coloca a cada ele convocou partida. mais de 10 goleiros, o que é um número até exagerado, mais de 10 goleiros. E não temos um goleiro ainda para a Copa. Mostra o tanto que ele estava perdido, mas aí também uma meia-culpa é que havia uma necessidade de reformulação no time que caiu em 2010 na Copa da África do Sul. Vários jogadores chegando a limite de idade que não teriam condições de jogar a próxima Copa, a Copa aqui no Brasil. Isso também forçou o Mano Menezes a dar espaço a jogadores novos que nunca tinham sido convocados. Mas ele não manteve uma base experiente também. Eu não consigo identificar essa base experiente na seleção do Os Mano. jogadores experientes que ele tem, na realidade, são o Thiago Silva, que tem já uma experiência maior, uma rodagem maior. O Davi Luiz, você pode até questionar, mas é um dos mais experientes dentro desse Mas grupo. nenhum deles disputou a Copa do Mundo, Papa. E já não são jogadores O jovens. Thiago Silva, sim, né? Tava em 2010. Ah, estava em 2010? Tava em 2010. Agora, ele tentou com o Ronaldinho Gaúcho, não deu certo. O Robinho foi tentado e também estava muito abaixo. Mas não são jogadores com perfil de líder, né? Mas isso também tá faltando no nosso futebol. O Luiz Moraes lembrou, a minha memória falhou, que o Thiago Silva era reserva na Copa 2010. Mas veja, nenhum desses jogadores, né, o Davi Luiz não foi para a Copa, e mesmo o Thiago Silva, experiência para participar de uma Copa como reserva é uma, de ser um titular numa Copa é outra. Então o Mano, eu até que acho que uma forma de negar o trabalho do técnico anterior, que era o Dunga, que foi completamente espinafrado pela imprensa esportiva, ele teve a necessidade de dar uma nova cara. E acho que faltou um pouco de respeito ao trabalho anterior do Dunga, porque o Dunga tinha jogadores naquela Copa que poderiam continuar na seleção até hoje. Até jogadores contestados, talvez como o próprio Robinho no ataque, que Robinho, continuou uma temporada tranquila. Exatamente. Não tinha atacante fixo ali, ficou Mas, enfim, tempo investindo no Hulk. E eu não sei até que ponto o Thiago Silva pode ser considerado experiente, porque ele deu uma entrevista recentemente falando que ele sentiu uma contusão na final das Olimpíadas e continua em campo. Se ele é um jogador experiente, ele pede pra sair e não continua no jogo. E, bom, o Carlão lembrou um episódio também significativo, que é a perda da medalha de ouro na Olimpíada de Londres. Sim. Uma equipe recheada de jogadores conhecidos e reconhecidos. A base da seleção principal estava na Olimpíada, hein? Era ou outro que foi enxertado depois. E aí, um trabalho do Mano que também eu discuto muito é o fato de não ter permitido que o Ney Franco, que era o coordenador das seleções de base e que fez o time do pré-olímpico, não permitir que ele fosse o treinador da Olimpíada. Né? Tanto que isso culminou com a saída do Ney Franco da CBF, e depois ele assumiu o São Paulo. Eu só queria deixar uma mensagem final, cara, que é o seguinte, quando eu olho pro Mano como técnico de seleção, você não vê uma personalidade. Todo técnico tem uma personalidade. Eu não consigo ver no Mano uma personalidade. Falar, meu time é esse. Parece um boneco. Parece um boneco, um títere. É o homem cordial. Eu tô falando que o Tostão, cronista da Folha de São Paulo, escreveu que 2 motivos talvez tenham levado o Mano a ser demitido. A escalação na final das Olimpíadas, que ele coloca o Alexandre, se eu não me engano, como lateral esquerdo e logo percebe o erro e muda. E o outro jogo também na lateral esquerda é que ele coloca o Leandro Castan no primeiro jogo do Superclássico das Américas. Quer dizer, ele... Mas aí até foi uma contingência em função dos laterais que poderiam jogar estarem machucados. Então, o Fábio Santos tinha sido convocado, sentiu na véspera do jogo, e aí ele precisou adaptar o Leandro Castan. Percebam que João Paulo Benini, na sua alma corintiana, quer defender Mano Menezes. Não é questão de defender, é questão de pontuar o que aconteceu. Bom, então teve o amistoso, os jogadores que haviam sido convocados para aquela situação da posição se machucaram, e ele improvisou o Leandro Castan, que por sinal fez uma partida razoável, média, nota 7 aí pra ele. Mais uma vez, a alma corintiana defendendo o jogador. É que o Zeca não tem jogador da Portuguesa convocado pra seleção há 100 anos, e aí ele fica com essas piadinhas. Bom, mas se o Mano Menezes, eu acho que ele saiu no momento certo, se era para haver uma troca, o momento era este. Eu acho que as opções de substituição não são as mais alvissareiras.
Vejam que são dois treinadores ultrapassados, Luiz Felipe Scolari como técnico de campo e Carlos Alberto Parreira como um coordenador técnico. Eu acho que o Parreira tem muita experiência para esse cargo, mas é alguém que já está um pouco desinteressado do futebol, especialmente o futebol brasileiro, né? E o Filipão, o problema não é o Filipão, o problema é o corpo técnico que irá junto com o Filipão. Então vão preparador físico, preparador de goleiros, o escudeiro Murtosa, ou seja, uma equipe que mostrou toda a sua incompetência nas últimas passagens do Filipão pelos 3 últimos equipes. Chelsea, o time do leste europeu, agora não me lembro qual que é. O Tuca pode falar. Era do Uzbequistão, né? E o Palmeiras. Não, o Carlos Napolitano falou aqui na semana passada que acreditava a Luiz Felipe Scolari a maior responsabilidade pela queda do Palmeiras. Tem nome e sobrenome, Luiz Felipe Scolari. E agora nós damos um prêmio a esse treinador, com a sua equipe, com o seu corpo técnico, que vai assumir a seleção. Eu já falei aqui, Zeca, eu tenho um amigo de trabalho que ele sempre falou que tem gente que cai pra cima. E o Felipão é um desses casos, o cara caiu pra cima. Eu acho que quem caiu pra cima é o Murtosa, porque o Murtosa não tem a pressão que o Filipão sente, que segundo ele é maior que a do quem trabalha no Banco do Brasil. O Papa vai falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso. Mas o Murtosa pra mim é quem caiu pra cima, Carlão. Mas o que eu acho que também foi uma coisa boa da CBF foi tirar o André Sanches do comando de seleções, porque o André Sanches era alguém que não disse que veio até hoje, né? A gente sabe por que o André Sanches foi parar na CBF. É o mesmo processo que dá um estádio de presente ao Corinthians. Vejam que dos estádios novos construídos no Brasil, nenhum está vinculado a uma equipe de futebol, né? Dos estádios novos, não estou dizendo das reformas. Reforma do Beira-Rio, reforma do Atlético Paranaense, do Arena da Baixada, esses pertencem a clubes. Mas os estádios novos são todos do poder público. São Paulo vai ganhar o único estádio do país que vai ficar vinculado a um clube, vai ser dado de presente ao clube de futebol. Então, esse organismo que fez com que o André Sanches chegasse à CBF e que fez com que o Corinthians ganhasse um estádio presente, e vejam, eu não acho que o Corinthians não deva ter um estádio. Na verdade, deve ter um estádio há 100 anos. Né? O Corinthians merece um estádio, mas não da maneira como foi feito esse processo de doação de um estádio de 1 bilhão de reais para o Corinthians. Então, eu só quero aplaudir, de certa forma, a saída do André Sanches, a saída do Mano Menezes, e não aplaudo a chegada de Filipão nem de Carlos Alberto Parreira. Bom, você acredita, Zeca, que um outro técnico como ou o Pepe Guardiola, que muitos mencionavam... Boa lembrança. A capa do jornal Lance da última segunda-feira tinha um editorial na capa, né, do dono do jornal, do editor-chefe, defendendo a contratação do Guardiola, né? Eu acho que seria uma experiência fantástica o Brasil ser coordenado por um técnico estrangeiro. Não sei se este seria o momento. E não sei se o Guardiola é o nome para fazer isso. Veja, se o Guardiola fosse alguém que soubesse administrar, gerir elencos, ele não teria saído do Barcelona. Por que ele vai sair do Barcelona no auge do Barcelona das últimas 2, 3 décadas? Então ele saiu do Barcelona brigado com jogadores, insatisfeito com a direção do clube, o que demonstra que ele também não sabe gerir, não sabe administrar uma situação de trabalho. Então, o que ele iria fazer na seleção brasileira de novo? Né? Então acho que há outros treinadores estrangeiros que poderiam chegar aqui. O Guardiola permaneceu 3 temporadas no Barcelona, é isso, João Paulo Benini? 4 temporadas. Vejam... É que eu acho também que é um período aí de que existe uma saturação dentro do clube. Ele conseguiu controlar, mas vejam que como o próprio Mourinho, outros treinadores que passaram por grandes equipes em que tem estrelas do quilate que o Barcelona tem. E a situação fica complicada, porque é uma briga de egos constante. Alex Ferguson e Arsène Wenger estão há 2, 3 décadas nos seus clubes no futebol inglês. Então... Mas é que aí existe um respaldo da diretoria do Manchester United diferente. Lá quem manda é o Alex Ferguson e quem não se enquadra é chutado do Manchester United. Como aconteceu com o David Beckham, quando o Ferguson jogou uma chuteira na cara do Beckham que cortou o supercílio. Quando o próprio Cristiano Ronaldo saiu de lá, foi por desavenças com o treinador. Onde que você tem acesso a essas notícias de bastidores do Manchester United? Na época, 2003, quando o Beckham saiu, foi veiculado em todos os jornais. A nossa Solerte Produção trouxe o nome do clube que Filipão dirigiu no leste europeu. Por favor, Tucamergo, você que é o nosso poliglota da mesa. É um time uzbek, ou seja, do Uzbequistão. Se meu russo não estiver incorreto... Eu tenho um amigo que estuda russo. Quero mandar aqui um abraço pro Matheus Yuri Passos, que estuda russo. Depois eu confirmo com ele a pronúncia correta. Deve ser Bunyodokor, alguma coisa assim. Parabéns, Tucamérico.
Bom, mudando um pouco de assunto, a gente tem ouvido nas últimas semanas alguns jornalistas que defendem, né, que gostariam que Sport Recife, Bahia, Sport Clube Bahia permanecesse na primeira divisão. E aí eles não levam em consideração questões técnicas, mas levam as considerações de serem clubes de massa, com torcidas apaixonadas, que enchem estádios e que proporcionam festas maravilhosas em Recife e em Salvador. Nesse caso, a Portuguesa teria que estar na segunda, né, Zeca? A Portuguesa deveria estar, para esses jornalistas, na Série D do Brasileiro. E aí o que eu acho interessante não discordo da importância e do significado desses clubes para suas torcidas e suas cidades. Agora, então vamos criar um regime monárquico no futebol brasileiro. Esses jornalistas brasileiros, eles se mostram muito progressistas e escondem um espírito monarquista. Façamos uma liga fechada, ninguém desce, ninguém sobe, o Palmeiras nunca cairia para a segunda divisão, o Corinthians nunca cairia para a segunda divisão, né? O Botafogo, o Fluminense, o Vasco. Mas vamos tomar um exemplo de uma matemática que evita o descenso, como acontece na Argentina. Não, até o Palmeiras ia cair, né? Na situação que está, até o Palmeiras ia cair. É uma aberração maior ainda. Então eu acho o seguinte, vamos priorizar questões técnicas de campo, descenso e acesso, não importa se o time tem 20, 30, 50 milhões de torcedores, não é? E aí eu acho engraçado porque esse discurso monarquista fica travestido de jornalistas que mostram muito, querem ser muito democráticos, se insurgem contra as questões das mazelas da gestão do esporte no Brasil. Então façamos isso, fechemos uma liga, como é a NBA, não tem acesso, não tem descenso. Justamente o que eu ia falar. E vamos colocar lá vamos fazer o critério de torcidas. As 20 maiores torcidas do Brasil têm os seus times na Série A. Bom, aqui eu já estou um pouco exaltado hoje, vocês estão percebendo. Bastante. Falou mal da Portuguesa, o que dá? Você vai falar do Geomir Betting, então quando... Eu passo a bola para você, Tucaneco. Sim, obrigado. Você homenageia o Geomir e eu digo o episódio do Gol de Placa, que tem uma resposta ao Pelé que eu acho bastante interessante ao Geomir. Tá, então saudações, amigo da mesa, ouvintes. Eu acho que aqui o Zeca, o Carlo também, né? Eu acho que a gente que acompanha o jornalismo da televisão, do rádio, da TV há muito tempo, é impossível não falar em jornalismo e não ter em mente a figura do Geomir Betting, que realmente tudo isso que foi anunciado nas homenagens em TV, rádio, jornal, que ele foi a primeira pessoa a tentar transmitir o economês para uma linguagem mais simples do dia a dia, né? Eu lembro das frases, né, as metáforas que ele criava, né? Falava, por exemplo, o ser humano é uma criatura com cabeça, tronco e 4 rodas, né, para demonstrar o crescimento da indústria automotiva. Então, quer dizer, essas frases que foram ficando, e acho que a gente pode, assim como o Milor, a gente pode criar uma compilação de frases do Geomir Betting. Mas eu queria só destacar uma história aqui, já passo a bola de volta ao Zeca, né, que o episódio mais legal que foi relembrado agora é que ele começou a carreira como jornalista esportivo, um palmeirense doente, e ele abandonou a condição de repórter esportivo porque num clássico Palmeiras e Corinthians, durante o gol do Corinthians, em vez de relatar, de entrevistar as pessoas, que era a função dele, ele ficou comemorando o gol do Palmeiras. Gol do Palmeiras, desculpa. Quem comemora o gol do Corinthians, que é palmeirense, é o Carlos Napolitano. Carlos Napolitano que é o palmeirense que comemora o gol do Corinthians. Então, desculpa, então homenagem ao Carlos nesse caso. Né? Então, esse episódio eu achei muito engraçado, muito divertido. Tá? Então o Zeca vai falar agora aí da questão do gol de placa, Zeca. Para mostrar que ele teve a importância, inclusive no jornalismo esportivo, ele estava cobrindo o jogo Fluminense e Santos no dia 5 de março de 1961, no Maracanã. E o Pelé faz um dos gols mais maravilhosos da carreira dele. O Pelé disse que tem 2 gols maravilhosos, né, que ele elege como os melhores ou mais importantes gols da carreira dele, os mais bonitos. Um é esse, contra o Fluminense, e o outro é o gol da Rua Javari, contra o Juventus. Rua Javari, onde cabem 6 mil pessoas, e parece que havia 100 mil naquele dia, porque todo mundo viu o gol do Pelé, né? E o Pelé é tão inteligente que são 2 gols que não tem registro televisivo, não tem registro de imagens. Então cria-se até uma mística maior em torno desses gols, porque a gente não pode sequer comprovar e contestar a genialidade dos gols. Mas esse gol foi recriado no filme Pelé Eterno, do Aníbal Massaini. Foi recriado de uma maneira pífia, tosca. Sim, muito e feio, o gol uma computação gráfica pobre. Não, esse é o da Rua Javari. O gol do Juventus, eles fazem ali desculpa. uma encenação dos dribles do Pelé e parece o Rio 40 Graus do nosso Pereira dos Santos, em 54, com os recursos da época, querendo reproduzir um gol genial. Mas nesse dia, o Geomir Betting encomendou uma placa, ele mesmo pagou do bolso, ele
segundo os relatos, ele mesmo colocou a placa no Maracanã com os seguintes dizeres: neste estádio, Pelé marcou no dia 5 de março de 61 o tento mais bonito da história do Maracanã. O Maracanã tinha 11 anos e talvez tenha havido outros gols maravilhosos, mas pelo fato de ter sido Pelé já campeão do mundo em 58, Pelé foi eleito pelo Jomir como o anotador do gol mais bonito do Maracanã. E vejam que é um palmeirense homenageando um jogador do Santos, né? Sim. Jornalistas corintianos não poderiam jamais fazer uma coisa dessas. No relato... Corintianos só elogiam os jogadores do Corinthians. Né? E no relato do próprio Geomir, que eu vi uma reportagem da TV, ele falou que o estádio inteiro aplaudiu e alguns, como ele, choraram. E aí o que é interessante é que no ano passado completaram-se 50 anos do gol e o Pelé entregou uma placa ao Jomir Betting com os seguintes dizeres: gratidão eterna do autor do gol de placa ao autor da placa do gol. Então, não deve ter saído da cabeça do Pelé essa frase genial, mas eu acho que fica um gesto generoso do Pelé que conseguiu retribuir ainda em vida para o Jomir a gratidão por ter eternizado uma expressão que hoje se banalizou, mas que continua forte, o gol de placa. O Papa não vai lembrar a homenagem que o próprio Pelé fez pro Marcelinho Carioca? Na Vila Belmiro. Também por num gol em cima do filho do rei. Mas tem uma outra frase do Geomir, eu não vou lembrar bem as palavras aqui, mas ele falou quando foi anunciada, se não me engano, a reforma do Palestra Itália para esse formato atual, e explicar a um palmeirense o que é torcer pelo Palmeiras é desnecessário, e explicar a um não palmeirense o que é torcer pelo Palmeiras é impossível. Então acho que fica um pouquinho dessa paixão, e quem não teve ainda a oportunidade de ler o texto que o Mauro Betting, seu filho, escreveu no blog dele, no Lance, acho que fica o convite, transparece, ele transpira o amor pelo pai, pela família, e de uma forma muito legal. O Mauro, que é um craque das letras, então fica o convite a acessar o Lance e ler o blog do Mauro, que tem uma belíssima homenagem ao pai. Para fechar a questão Jomir Betting, um fato acho que vocês não conhecem, né? E eu circunstancialmente tive acesso à informação há muito tempo, nos anos 80, o Jomir Betting gostava muito de jogar vôlei. Né? Existia uma publicação na época, a revista 7, e tinha uma reportagem nessa revista, ele fazendo, como eles chamavam, um racha play de voleibol. Bem, agora passar aqui uma provocação, meu amigo Papa, né? Papa, eu fiquei sabendo que o nosso amigo, já comentado aqui na mesa, o José Maria Marim, foi convidado para ser o chefe da delegação do Corinthians para as finais do Mundial de Clubes, né? Mas ele declinou o convite, né? Então eu queria perguntar, com tanta gente, com tantos corintianos ilustres, né? Você pode até responder porque o Lula recusou e tal. Vai chamar o presidente da confederação? Que jogada que é essa? Eu vou te falar que é mais ou menos o caso do Mano Menezes quando foi escolhido para técnico da seleção brasileira. Era a terceira opção. A primeira era o Lula. Sim, recusou. E o Lula por motivos políticos, para não se indispor com o eleitorado. Será que ele não quer ser considerado um pé frio? Mick Jagger? Vamos lá, né? Se botar a camisa do Rolling Stones, fica complicado. Eu tenho um nome para indicar para a chefe da delegação corintiana. Juarez Xavier. Juarez Xavier, que é coordenador do curso de jornalismo da Unesp, passa a ser meu desafeto a partir desta semana, porque ele me disse na última terça-feira que a Portuguesa não faz falta nenhuma à Série A, que é um time sem nenhuma representatividade e importância. A partir de agora eu sou inimigo declarado de Juarez Xavier. Eu quero que ele vá ao Japão para assistir in loco a derrocada alvinegra no Oriente. Vamos nessa campanha. Tá gravado. Na sequência dos convidados aí para chefes de delegação, o Ronaldo foi convidado, mas por conta do programa Medida Certa, pelo qual ele tá Ninguém passando... quer ser pé frio, essa teoria venceu. Ele não vai, declinou também, aí convidaram o Marim, que graças a Deus declinou, porque é um São Paulino de 4 costados, e levar... Tanta gente tem aí... Leva o Washington Oliveto, o Toquinho... Seu nome, Mas Papa. ninguém vai querer, tá todo mundo com medo. Eu levaria o pessoal da democracia corintiana. Infelizmente o Sócrates não tá mais entre nós. O Casagrande é da Rede Globo, ele já vai estar lá. Mas o Casagrande vai cobrir o torneio pra Globo. Vai torcer. Eu acho que poderia levar um Vladimir. Marcelinho?
Marcelinho não, pelo amor de Deus. Marcelinho não dá. Marcelinho não dá. Mas um Vladimir seria legal. Se é pra usar da superstição, leva o pé de anjo original, Leva o que é o Basílio. Basílio. Leva o Basílio, que seria sensacional. Basílio, que pro Juarez não se lembra, Basílio que começou na Portuguesa, saiu na Portuguesa pro Corinthians e fez o gol de 77. E Zé Maria. Zé Maria, nosso alguém aqui disse, vizinho, botucatuense. Alguém disse há pouco que a Portuguesa há 100 anos não tem jogador na seleção. Lembre-se que Zé Maria era reserva na Copa de 70 e depois da Copa de 70 vai pro Corinthians e passa a ser o Super Zé no Alvinegro. Jogando ao lado do... E segundo declarações do Zé, ele chamava queria Amaral. um time grande. Que foi a melhor dupla de zaga que eu vi jogar quando era moleque. Zé Maria e Amaral. Vamos lá, então, fechando minha participação aqui, eu queria dar uma vaia, né, para o Sport TV, Sport Interativo, que não passou nenhum dos 6 jogos da segunda rodada da Superliga de Vôlei Masculino. Eu acho que você tem... se você tem os direitos e põe na geladeira, fica difícil justificar depois para os clubes o investimento que é feito em publicidade. O grande atrativo é a transmissão via TV. Já é TV a cabo, já é limitado, uma vez que a Globo passa só a final e faz com que a final seja em jogo único ainda. E será que a grade está tão assim ocupada que não existe espaço? Olha, aí vai me desculpar, pelo menos na Sport TV tá passando reprise de jogo do Atlético Mineiro. Então vamos lá, que não vai chegar em lugar nenhum. A semana inteira passando reprise de jogo. Jogo do esporte, jogo disso, jogo daquilo. Não tem espaço para as modalidades olímpicas nenhum. Mas eu tenho visto várias transmissões de jogos de vôlei, Tucamérico. Não, sim, mas você tem uma rodada com 6 jogos, você tem o direito e passa a reprise de um jogo? É aquela tese, né, de que realmente só se tem espaço na mídia esportiva para futebol. E por exemplo, você vai para ESPN e outros canais, você tem espaço para passar o futebol americano, passar o beisebol, o rugby. E vamos falar a verdade, o vôlei tá... pronuncia rugby? Não é como naquele comercial, né? Como é que fala no comercial? Rugby. Rugby, não, é rugby. Creio que seja assim. Bem, então só fica aí a minha vaia, porque eu acho que é um absurdo você não ter espaço para os esportes olímpicos brasileiros. O Camérico só pronuncia sul-africana hoje. Sul-africana. Neozelandesa. Agora é a vez de Carlo Napolitano. Não, só gostaria de voltar um pouco aqui na vaia para a CBF. Espera um pouco, vamos aplaudir Carlo Napolitano, que trouxe seus filhos, certo? E aliás, deixaram registrado em áudio. Depois nós podemos pedir para o nosso grande Silvestre, nosso produtor, para resgatar a locução de Lucas Napolitano, é isso? É, que ele fez uma locução aí prevendo a final do Campeonato Mundial Interclubes no Japão. Uma homenagem ao professor Juarez também. Sim. Mas voltando à vaia, acho que a vaia minha de hoje é sobre a nomeação, a indicação do Luiz Felipe Scolari. E eu faço uma pergunta aqui para a mesa, será que o ranking da FIFA tem segunda divisão? Porque eu tô meio com receio de que a seleção possa cair aí no ranking com o Felipão no comando da seleção brasileira. Eu até conversei com o Zeca esses dias, talvez o Felipão pudesse dar uma de João Saldanha e soltar as feras do Felipão, né, uma escalação. Eu tenho 2 nomes que com certeza estarão na lista, Daniel Carvalho e Luan. O ataque o Leandro Amaro é o camisa 4? Pode ser uma bela zaga, né? Lembrado aqui pelo Quem pelo vai ser Tuca. o goleiro do Felipão? O goleiro vai ser o Deola, que tá jogando no Vitória. Mas é interessante ver que o Ronaldinho Gaúcho já foi entrevistado esta semana e já está se colocando à disposição. E como o Felipão é um homem que gosta muito das lealdades, né, dos seus pupilos, não estranhemos se o Ronaldinho Gaúcho surgir como grande nome para a Copa das Confederações no ano que vem. Que o Ronaldinho Gaúcho, eu acho que é o único legado, um dos únicos legados que o Felipão conseguiu deixar em 2002. Acho que o grande mérito do Felipão em 2002 não foi ter sido campeão, foi deixar uma base, um legado para as seleções futuras. O Ronaldinho Gaúcho é um deles, o Kaká, convocado, fez alguns jogos, ou um jogo só, se não me engano, contra a China. O Gilberto Silva, que depois foi titular em outras seleções. Então acho que esse é o grande mérito do Felipão, de ter feito uma base, ou uma estrutura, uma espinha dorsal para o time. O Manchester United tá daqui a pouco telefonando aqui para falar do Kleberson também, que foi uma grande aposta aí do time inglês. Mais um, bem lembrado. Chegou junto com o Cristiano Ronaldo. Onde tá o Kleberson agora e onde tá o Cristiano Ronaldo? Mas muito bem lembrado. O passe, o primeiro gol da final, acho que foi dele, se eu não estiver equivocado. E a segunda vaia minha de hoje é para o governo do estado de São Paulo, que, segundo divulgado pela Folha de São Paulo nessa sexta-feira, após uma parceria com a Ambev, o governo do estado de São Paulo estuda liberar o consumo de cerveja nos jogos no Itaquerão. E, segundo informa a notícia aqui da Folha de São Paulo, esse acordo teria sido feito porque a Ambev
irá patrocinar a construção de uma arquibancada móvel para o Itaquerão com 20 mil lugares. Tanto a Ambev quanto o governo paulista negam esse acordo, mas aí fica uma... Aqui uma das cervejas que pertence ao cartel da Ambev é patrocinadora da Copa e da FIFA. É a Budweiser, vamos falar. Eu não gosto de falar marcas aqui, mas já que você falou... Mas, ô Carlão, uma situação essa semana que me... Chega a parecer que a gente, como espectador, tem cara de trouxa. Que foi a situação do pessoal da organização da Copa pegando o metrô no centro de São Paulo e indo até o Itaquerão em 18 minutos e todo mundo cantando isso, como se na Copa, com o fluxo de gente que vai ter nas estações, fosse acontecer a mesma coisa. Trem-bala tá pronto? Você que pretende assistir a Copa do Mundo em São Paulo, reserve pelo menos 1 hora de transporte do centro até a Zona Leste. Porque senão você vai chegar no meio do primeiro tempo do jogo. Esses 18 minutos que eles cronometraram, toda aquela corja de políticos juntos, o seu Jerome Valk, o próprio Ronaldo, Aldo Rebelo, todo mundo lá, não vai acontecer isso na Copa. Ô Papa, mas a minha grande questão é a seguinte, liberar o consumo de bebida alcoólica durante alguns jogos em 2014 é um equívoco. Ou libera para todos ou não libera nenhum. Assistir um jogo aqui no Alfredo de Castilho tomando uma cervejinha, acho que é agradável. Agora, por que só no Itaquerão? É complicado. Essa lei estadual, eu acho que ela na realidade, ela quer acobertar, ela quer encobrir uma situação que a polícia militar não tem controle do que se é feito nas redondezas do estádio, que você pode tomar todas que você quiser na porta do estádio, que vai ter um vendedor com a sua caixa de isopor, e a hora que você entra não pode. Então, assim, chega a ser ridículo. Só uma última observação, todo mundo aqui já conversou sobre o naming rights que seria dado ao Itaquerão, talvez eu já tenha um nome, né? O Ambevão, Budweiserzão, Bramão, qualquer uma outra marca da Ambev. Eu gosto de chamar de Mutretão. É o estado da mutreta. E por fim, gostaria de mandar um abraço... de ressacão também, né? Eu gostaria de mandar um abraço para um ouvinte do Observatório, o Cícero Scarpelli, a santista, e que reclamou bastante que a gente não fala do Santos no programa, então fica aí uma sugestão. A gente fala do Neymar direto. É do Neymar, mas não do Santos. O que é o Santos hoje, quase? Vamos falar agora com João Paulo Benini, que vai soltar umas pérolas, não as dele. Bom, eu quero falar um pouquinho também sobre o Filipão, a chegada dele na seleção e a infeliz, a desagradável declaração dele de não quer pressão, vai trabalhar no Banco do Brasil. O Rogério Ceni, há um tempo atrás, tinha falado algo semelhante, não quer pressão, vai trabalhar em banco. Primeiro, mostra um desconhecimento do que se é trabalhar em bancos. A pressão não é pequena, você está trabalhando com muita grana, mas independente de ser banco ou não ser, é um desrespeito com outras profissões. Filipão vai ganhar muito bem para aguentar a pressão. E os jogadores têm a sua valorização para aguentar a pressão. Jogador profissional que não quiser ter pressão, largue a carreira de atleta profissional. Isso seja no basquete, no vôlei, no futebol. E eu concordo, vai ter muita pressão em cima da Copa que vai ser realizada no Brasil. Mas o jogo em casa é, para muitos, o berço do futebol. Então tem que jogar e tem que fazer render. O Zeca até já citou o Ronaldinho, com uma possível volta. Vamos lembrar que ainda tem Maicon, tem Robinho, tem vários jogadores que não estão jogando atualmente, que o Filipão pode chamar e pode trazer de volta para o selecionado nacional. Papa, posso fazer um... Pode, fica à vontade. Estou aqui abrindo, hoje estamos gravando o programa na sexta-feira, quase no horário do almoço, né? E uma enquete do site UOL. Qual jogador você acha que o Filipão levará à seleção? Quem tá ganhando é o Hernanes, depois Ronaldinho Gaúcho, Luiz Fabiano, Robinho, Michael, Gancelano, Fábio, Elias e Júlio César, os 10 primeiros. Até o Elias, lembraram do Elias? O Elias não joga nem no Sporting de Portugal e reserva do Sporting e o nego tá querendo desenterrar. De qualquer forma, acho que assim, o Hernanes, até citado pelo Tuca, vai chegar ao jogo 100 com a camisa da Lazio, ele que é o grande destaque do time. Então, acho que o Filipão precisa também pensar um pouquinho antes de abrir a boca. Eu quero fazer um aplauso retumbante à equipe do Bauru Basquete Sub-17. Os jovens, treinados pelo Hudson Previdelo, que é um treinador que tem a sua história já aqui em Bauru, foi atleta na época de Bauru, quando o Bauru ainda jogava a segunda divisão
do basquete paulista. Esse time venceu na última quinta-feira o time de Franca por 78-76 e está na final do Campeonato Paulista Sub-17. Quando a gente critica que não existem categorias de base, acho que essa é a hora, então, de apoiar. A torcida tem comparecido para apoiar a molecada. Eles vão jogar a final a partir da semana que vem contra o vencedor de Rio Claro ou Pinheiros, sendo que o Pinheiros é o time mais forte do estado. Então, acho que muito legal de estar revelando novos jogadores. É um time mais baixo, é um time que vai muito na garra, não tem jogadores que você tem aquela estrela em cima, que deposite total confiança, mas é um time muito brigador. Então acho legal. O técnico é o Batalhinha? Não, o técnico é o Hudson Previdelo, que é o auxiliar do Guerrinha no time principal, no time adulto, e que faz um trabalho de categorias de base brilhante aqui em Bauru. Revelou já grandes jogadores. Então fica a minha menção ao Sub-17 do Bauru Basquete, que conseguiu chegar à final. Independente se vai ser campeão ou não, o que vale é ter feito um trabalho legal e a equipe levando o nome de Bauru para fora dos limites da região centro-oeste paulista. E eu gostaria também de fazer uma menção, dar o meu aplauso à equipe brasileira de beisebol. A gente até falou isso na semana passada, que se classificou para o Mundial de Porto Rico, que vai ser disputado no ano que vem, 2013. E o nosso repórter, nosso produtor Rodrigo Pessoa, conversou com o Jorge Otsuka, que é o presidente da Confederação Brasileira de Beisebol, e a gente vai trazer um pouquinho dessa conversa para entender melhor. Seja transparente, esse aplauso não é seu, é de Fábio Fleury, nosso diretor. O Fábio Fleury, que é um amante do beisebol, mas que hoje tá participando de um evento na USP e que não pôde acompanhar a nossa gravação. De qualquer forma, vamos ouvir o que o Rodrigo produziu pra gente. O que pesou realmente, que implantou assim, uma nova filosofia, foi esse treinador americano, que é Hall da Fama, né? Ele implantou aí uma filosofia aí de vencedor e conseguiu com que todos os atletas fossem para essa nova filosofia. Técnico também, essa lenda que é o Barry Larkin, veio até aqui, treinamos durante 6 dias, do dia 4 a 10, e em seguida no dia 12 embarcamos para o Panamá, né? Só a conquista dessa vaga já divulgou bastante o beisebol aqui no Brasil e ao mesmo tempo estamos rezando para que conseguimos aí algum patrocínio, né? Agora, já como um dos componentes da elite do beisebol mundial, eu acredito que se nós conseguirmos fazer uma nova figura, eu acho que aí sim pintará patrocinadores de realce, de nome, né? Fica aí o nosso aplauso à seleção brasileira masculina de beisebol. Eu toco a bola agora para Luiz Moraes. Bom, nesse último domingo, dia 25 de novembro, se encerrou a temporada 2012 da Fórmula 1, então já deixo meu aplauso ao tricampeão mais jovem da história, Sebastian Vettel, superou o recorde de Ayrton Senna, superou por mais de 6 anos até, inclusive se o Alonso fosse tricampeão, ele também seria o tricampeão mais novo, mas fica o aplauso ao Vettel pelo título e também ao Fernando Alonso por uma temporada espetacular, com um carro capenga ali da Ferrari que mal disputava um pódio, conseguiu chegar até a última corrida disputando o título. Deixar o meu aplauso ao Felipe Massa, eu acho que teve um começo de temporada muito ruim, mas conseguiu se recuperar muito bem. Eu acho que aquele choro dele... Nas redes sociais ele passou a ser chamado de Felipe Passa. Mas nessas condições do Alonso disputando o título, tudo bem. Mas a recuperação do Felipe Massa nessa temporada foi algo espetacular mesmo. Acho que o choro dele por um terceiro lugar, um cara que já venceu corridas, disputou o título, ele chorou até parece que mais que no dia em que ele perdeu o título, na última volta pro Hamilton. Então foi realmente ali uma recuperação espetacular do Massa e que acho que ele possa fazer um 2013... uma temporada de 2013 muito melhor. E acredito que ele não vai disputar o título, lógico. Ele tá na mesma equipe que o Fernando Alonso. O Alonso coloca a equipe toda a favor dele. Mas ele vai fazer uma temporada muito melhor, eu acho que isso é certeza. Mas o segundo período da temporada ele foi melhor que o Alonso. Ele fez mais pontos que o Alonso, ele foi o segundo maior pontuador, só perdeu pro Sebastian Vettel. Ele ia feito muito mais se não cedesse a posição em 3 provas pro Alonso.
Ele teria feito muito mais pontos, na verdade. Eu acho que o Felipe Massa, depois dessas férias, né, de agosto, que a temporada de Fórmula 1 para em agosto, fez muito bem para ele pensar ali um pouco a carreira. Ele mesmo deu várias declarações falando que, olha, talvez eu não sirva mais para isso, mas ele voltou e foi muito bem nessa segunda temporada, nessa segunda metade da temporada 2012. E você gostou do Rubinho como repórter da Globo? Ia ser um aplauso meu. O Rubens Barrichello como comentarista ali da Globo. Ele foi bem. Eu confesso que quando eu vi o Rubinho ali, eu pensei que ele ia ser até mais ele conseguiu fazer ufanista, né, do que ele conseguiu preferir algumas frases mais acertadas do que o Burti, que é o comentarista tradicional. O que ia ser até uma vaia minha. O Luciano Burti se perdeu na transmissão, o que foi curioso. O Luciano Burti perdeu o áudio, né, do rádio, perdeu 2 vezes, coisa que ele não faz nenhuma vez por corrida, ele perdeu algumas vezes. Enquanto o Rubens Barrichello fazia o comentário mais pontual, tranquilo. O grid walking, né, que é famoso já na Inglaterra, né, que é pegar um piloto e um repórter e sair andando pelo grid, foi muito interessante. Ele só não conseguiu alcançar o Schumacher. Nem para entrevistar. O que fica a vaia pra Globo, que deixou o The Voice até 20 minutos antes da corrida e não deu tempo dos pilotos fazerem isso. Tanto que eles ficaram parados basicamente na primeira fila, conseguiram falar com o Jason Button, nem com o Lewis Hamilton, que tava do lado, eles conseguiram falaram com o pai do Lewis Hamilton. Então fica a vaia pra Globo, porque isso aí tem que começar não uma hora antes, mas pelo menos uns 40 minutos, quando os pilotos estão alinhando no grid, aí para que o repórter, o Carlos Gil no caso, e o Barrichello, caso ele vá continuar, em outras situações foi o Luciano Burti que fez isso também muito bem, eles consigam entrevistar os pilotos. Aliás, até tem a brincadeira, né, que na corrida para chegar no Schumacher, o Rubinho foi segundo, porque o Carlos Gil chegou antes. Mas mesmo assim fica aí um aplauso. Luiz, eu não sei o que você pensa, mas quando eu vejo a presença tanto do Burti, agora do Barrichello, com belos comentários, eu vejo o quão dispensável tem sido a colaboração do Reginaldo Leme. Comentários extemporâneos, muito superficiais, na verdade. Porque agora tem comparação, né? E a gente ficou quase 20 anos, né, acostumado aos comentários pontuais dele, e a gente percebe o quanto que ele está desatualizado. Que talvez ele está se desatualizando justamente porque já tem agora, né, 2 caras que estão mais atualizados, né? Parece que o Reginaldo Leme realmente está cada vez mais desinteressado pela Fórmula 1, não acompanha. O Galvão Bueno acompanha mais, o Galvão Bueno sempre traz algumas notícias ou outra. O Reginaldo Leme foi pontual na notícia do Singapore Gate, né, que eles chamam, que foi o caso do Nelsinho ter batido de propósito. Foi aí o último grande suspiro de Reginaldo Leme, mas foi pontualíssimo. Mas realmente nessa temporada já deixou aí um pouco a desejar. Só deixar uma vaia para Bruno Senna, que fez um começo de temporada até bom, mas foi destruído por Pastor Maldonado. Tem um companheiro muito rápido, ele teria que pelo menos não se envolver tanto com acidentes, com batidas. O pessoal fala, o Maldonado destruiu o carro da Williams, mas o Bruno Senna não destruiu tantas vezes menos quanto o Maldonado, principalmente nos treinos livres. E nos próprios treinos livres, ele dividiu o carro com o Valtteri Bottas, piloto finlandês, que vai ser titular ao lado do Maldonado na Fórmula 1 ano que vem. Com isso, o Bruno Senna fica sem essa vaga. Das equipes que dá para correr alguma coisa ali, resta a Lotus e a Force India. A Lotus provavelmente vai manter a dupla Kimi Raikkonen e Romain Grosjean. A Force India possivelmente vai permanecer com o Paul di Resta. E o outro piloto pode ser um outro brasileiro, o Luiz Razia ou o Adrian Sutil, o piloto alemão que já correu lá. A única vaga que restou ao Bruno Senna é a Caterham ou a Marussia, que são equipes nanicas que nem dá para pontuar. Infelizmente, Bruno Senna, para mim, está fora da Fórmula 1. Mas vamos falar de futebol agora, porque o Corinthians fechou no último dia 19 o patrocínio com a Caixa Econômica Federal. O contrato com o banco vai até o final de 2014 no valor de 31 milhões de reais por temporada. A marca já começou a ser estampada na camisa alvinegra. No caso do Mundial de Clubes, o Corinthians vai receber em torno de R$1 milhão por jogo. O Corinthians não é o primeiro clube a receber patrocínio do banco público. Atualmente, o Atlético Paranaense, o Avaí e o Figueirense também têm a marca da Caixa em suas camisas. Este investimento pesado da Caixa no Corinthians dividiu opiniões. O dinheiro público nesta situação está sendo bem investido? O repórter Rodrigo Pessoa conversou com Anderson Gurgel, jornalista na área de economia do esporte e autor do livro Futebol S.A. A Economia em Campo, que deu sua opinião.
A parceria que a Caixa fechou com o Corinthians, dados de mercado, né, eles não divulgaram isso oficialmente na coletiva, é de uma parceria de 30 milhões. Do ponto de vista do Corinthians, é um bom negócio. O presidente do Corinthians, na coletiva, falou de buscar outros parceiros para chegar a esse patamar dos 50 milhões, que é o almejado pelo clube. Depende de resultados aí até do Mundial, que deve rolar nos próximos dias. Pode até ser que surjam outras oportunidades e chegue nesse número, né? Pode ser que aconteça. Agora, do ponto de vista da Caixa, né, por mais que seja um banco público, a gente não pode esquecer que é uma empresa que visa lucro. Inclusive, eu acho que o paradigma hoje é de serviços públicos de boa qualidade, né? Serviços públicos como de serviços privados. Então, nesse sentido, não há nada errado, na minha opinião, da Caixa fazer marketing, fazer relacionamento, fortalecer sua marca, fazer marketing esportivo. A questão que sempre vai estar envolvida aí é, como há dinheiro público envolvido, tem que ter transparência, tem que ter clareza nos números, uma série de procedimentos de governança e gestão para que o uso do dinheiro público seja feito da maneira correta. E a Caixa Econômica Federal, sendo uma empresa pública, por que esse contrato dela ainda não foi divulgado, ele não é aberto ao público? Então, essa é uma excelente questão. Eu acho que se há uma crítica que cabe é a esse ponto. Porque, por ser uma empresa pública, ela deve mais do que qualquer outra empresa. As empresas privadas também devem satisfações ao público. A gente hoje tem um sistema democrático e legal no Brasil que tem PROCON, tem vários órgãos e tem agências reguladoras. Quer dizer, qualquer empresa que preste serviços, que seja produtos, tem obrigação de prestar satisfação aos clientes e à sociedade. Mais ainda quando é uma empresa pública. Então, acho que se há um ponto que tem que ser questionado sempre é esse. Agora, por que não se pode revelar os dados, em que bases foram feitos esse contrato, que é um contrato de marketing esportivo? Não faz sentido. E eu acho que nesse sentido, aí sim cabe uma crítica e cabe uma pressão da sociedade no sentido de abertura dessa negociação. Diferente de Gurgel, Emerson Gonçalves, blogueiro do portal Globo Esporte, não é favorável ao patrocínio. Vamos conferir a entrevista que ele concedeu ao repórter Fernando Martins. O primeiro ponto é que eu sou contrário à presença do Estado na economia, principalmente em ações de varejo, como é o caso, por exemplo, de banco que vai ao cliente comum, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a maioria das empresas estatais, do tipo da Eletrobras e de outras, elas são empresas monopolistas, elas não disputam o mercado, então eu não vejo razão para que elas invistam em propaganda. Quando uma estatal, todavia, patrocina um clube de futebol especificamente, aí a minha posição ela é radicalmente contrária e eu sei que todo patrocínio de futebol por uma estatal, ele tem, em algum momento, com maior ou com menor intensidade, ele tem uma influência política. Então, quando você pega Eletrobras patrocinando o Vasco, Eletrosul patrocinando Figueirense e Avaí, há claras indicações políticas, intermediações e interesses políticos nesses patrocínios, né? Isso já não era tão claro quando a Petrobras patrocinava o Flamengo, mas certamente tinha alguma vinculação política, porque não é possível que uma empresa que é do Estado patrocine apenas um clube em detrimento dos demais. E o que é o Estado? O Estado, e isso o brasileiro ignora, o brasileiro desconhece desde o tempo da colônia, o Estado é um mero braço operacional da nossa sociedade. O Estado não existe por si. O Estado ele existe para atender a mim, a você, a todos nós que somos os cidadãos. Quando uma empresa do Estado, seja ela monopolista ou seja ela uma empresa que está disputando o mercado como a Caixa, quando essa empresa privilegia um grupo social em detrimento de outros, ela está se comportando de forma errada. Sem falar que isso, por trás disso, em algum momento, com maior ou menor intensidade, teve uma intervenção política. Porque, veja bem, a Caixa, ela é uma empresa em parte monopolista, porque, por exemplo, se você tem um contrato de trabalho pela CLT, você tem fundo de garantia recolhido, correto? E para onde vai o seu fundo de garantia? Vai para a Caixa. É ela que usa esse dinheiro, que guarda, que investe, que manipula, que trabalha com esse dinheiro. Quer gastar dinheiro de propaganda com ações esportivas? Nossa, tem
trocentos esportes olímpicos que nós precisamos desenvolver e, sobretudo, acima de tudo, faz ginásio por tudo quanto é lugar, bota lá o nome, financiado pela Caixa, doado pela Caixa, e faz um programa para colocar 1.000, 10.000, 100.000, 1 milhão de crianças, de jovens, batendo bola, jogando tênis, jogando peteca, nadando, andando de skate, enfim, praticando esportes nesse centro. Usa o dinheiro para fazer isso, porque esse é um dinheiro que reverte para toda a sociedade e para todos os grupos sociais de maneira indistinta. Quando você patrocina um clube, você está acionando demais essa verba, você está beneficiando apenas um grupo de pessoas e isso não é correto para uma empresa estatal. Roberto Lousada, coordenador do Grupo de Pesquisa em Gestão Esportiva da Unesp, também deu sua opinião sobre o assunto. Vamos ouvir a entrevista que o repórter Rodrigo Pessoa fez com ele. Primeiro, eu acho que apesar da Caixa ser uma organização pública e ela ser uma instituição financeira, que ela presta uma série de serviços que só ela faz, no caso, controle de fundo de garantia, PIS, PASEP e coisas do tipo, ela é uma organização comercial. Ela concorre de igual para igual com qualquer banco comercial. A Caixa já é um dos maiores anunciantes, se a gente olhar o sistema financeiro brasileiro. Quando ela vai patrocinar o Corinthians, ela fecha um contrato por 2 anos, se não me falha a memória, são 30 milhões para cada ano, né? Ela vai ter, do ponto de vista de marca, uma visibilidade altíssima. Especialmente o Corinthians, que tem uma torcida maior, e ele é um dos que está mais na mídia. Isto é relativamente baixo, dada a exposição que ela vai ter. Tá? Por outro lado, se eu somar isto, esta hora de exposição de marca que ela vai ter, associada à marca Corinthians, com a publicidade que ela faz dos seus produtos, ela vai ter uma visibilidade maior do que outras instituições financeiras que não têm a mesma possibilidade, que não têm a mesma estratégia de mídia que ela tem. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Por outro lado, eu acho que o fato dela ser pública, uma instituição 100% controlada pelo governo federal, é um problema, mas a atuação dela é de uma organização financeira privada. Tá? Aí fica complicado. A gente pegar o Banco do Brasil também, que não é 100% público, ele tem ações na Bolsa, ele também tem uma atuação significativa nisso. Ele patrocina vôlei, ele está na mídia, ele faz publicidade, então ele está lidando com essa questão aí. O que a gente pode levantar, talvez, alguma questão do ponto de vista ético. Então, eu não tenho nenhum dados que comprova isso. Estou levantando a questão do ponto de vista ético. Nós temos um fato que é uma instituição federal, que o governo federal está na mão do Partido dos Trabalhadores, cujo ex-presidente, que tem uma forte influência no governo federal atualmente, ele é um corintiano mor. Aí você pode ter problema de natureza ética, tá? Mas se eu olhar do ponto de vista meramente de estratégia de comunicação, eu não vejo problema. E assim, nem teria este problema de natureza ética se a Caixa resolvesse patrocinar o Flamengo, ou o Santos, ou o São Paulo, porque aí você afasta qualquer possibilidade de envolvimento de natureza política que possa gerar questões de natureza ética, tá? O único ponto aí que a gente pode estar questionando é o fato de ser um contrato do governo federal, de uma instituição ligada ao governo federal, com um time de futebol cujo ex-presidente, que tem forte influência nesse momento, neste governo, é torcedor desse time. Agradecemos ao Anderson Gurgel, ao Emerson Gonçalves e ao Roberto Lousada pela participação aqui no Observatório do Esporte. Zeca Marques, semana passada, comentou um pouco sobre o assunto, mas eu quero ouvir a opinião aqui de todos os comentaristas aqui da mesa sobre essas 3 falas sobre esse patrocínio aí do Corinthians. Bom, rapidamente, Anderson Gurgel, meu amigo da Intercom, acho que falou mais alto o coração corintiano dele, quando ele aprova, sem maiores exercícios de reflexão dialética, essa chegada da Caixa ao Corinthians. Se vocês acessarem o site da Caixa Econômica Federal,
procurem o relatório de sustentabilidade da Caixa, o que está no ar é o de 2011, e lá disse que a Caixa é o maior banco 100% público da América Latina, né? Então, isso já explica aquilo que o Emerson Gonçalves, do Globo Esporte, e o próprio Roberto Lousada, que é da Unesp Jaboticabal, disseram nas suas falas. É um banco que já tem recursos que são repassados automaticamente pelo governo federal. Fundo de Garantia, PIS, financiamento à habitação. Então, que é um banco que tem que concorrer no mercado, a gente não tem dúvida. Agora, que esses investimentos sejam feitos sem uma discussão com seus stakeholders, é essa a questão. Não houve transparência na escolha do Corinthians e do Figueirense, do Avaí, né, e do Atlético Paranaense para concentrar os seus investimentos em equipes privadas. Porque não são agremiações públicas. E aí concordo plenamente com o Emerson Gonçalves, que aliás fez uma análise extremamente interessante, feliz. Se a Caixa quer ter visibilidade e quer, como empresa pública, fazer um bem público, que vai financiar modalidades esportivas carentes no Brasil, ainda mais que vamos ter uma Olimpíada daqui a 4 anos. Concordo, Zé, que a gente havia discutido isso fora dos microfones, né? É legítimo a Caixa investir? É legítimo, ela está no mercado, mas eu não acho que seja nem ético nem moral, acho que ela tem outras obrigações por ser dinheiro de origem pública. E também. Aí o Juca Kfouri diz que ninguém reclama do BMG, que é um banco, tem algumas acusações aí de ações menos lícitas. O BMG é um banco privado, ele faz o que ele quiser com o seu capital. Sim. E só tem que prestar contas aos seus acionistas. A Caixa não, a Caixa 100% pública tem que prestar contas ao seu stakeholder principal, que é o cidadão brasileiro. Ô Zeca, e o Anderson Gurgel falou que o único ponto que poderia ser discutido é a questão do sigilo do contrato. Eu acho que esse é o principal ponto, não é? A não divulgação da Caixa do contrato fere a lei de acesso à informação, que é uma lei que surgiu justamente para isso, para abrir informação pública e tenha conhecimento sobre os gastos do governo e das empresas públicas ou das empresas relacionadas a ela. Então é o principal ponto. Acho que todos nós temos direito a ter acesso ao contrato para ver, inclusive para evitar suspeitas de moralidade, legalidade, de questões antiéticas no contrato. Inclusive essa lei de publicidade dos contratos públicos, o jornalista Lúcio de Castro, dos canais ESPN, entrou com um pedido formal para ter acesso a esse contrato. O acesso foi negado pela Caixa, dizendo que se tratava de um contrato estratégico para ela. Agora, a estratégia mercadológica da Caixa ela não pode se sobrepor ao bem público, ao interesse público. E é a razão dessa lei ter sido criada. Então, acho que vai ter que o Lúcio ou os próprios canais ESPN vão ter que entrar com medidas judiciais, mas para ter o acesso a esse contrato, não dá para um valor desse tamanho, um investimento desse tamanho, ser colocado, coberto com uma capa sombria. Essa justificativa não tem amparo na lei, Papa. Você ouvinte do programa que acessa as redes sociais, você pode curtir nossa página no Facebook. O endereço é www.facebook.com/Observatório do Esporte. Repetindo, o endereço da nossa página é www.facebook.com/Observatório do Esporte. Você pode acessar também o blog do nosso programa. O endereço é www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. Repetindo, www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. E o Observatório de hoje chega ao fim. Locução de Luiz Moraes e João Paulo Benini. Comentários de Zeca Marques, Carlos Napolitano e Tuca Américo. Equipe de produção: Rodrigo Pessoa, Gabriel Cortez, Fernando Martins, Marina Goulart, Paulo Beraldo e o aniversariante do dia, João Vitor Bellini. Direção de Fábio Fleury, produção técnica de Silvestre Oliveira. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. O Observatório é coordenado pelos professores doutores Marcos Américo, Carlos Napolitano e José Carlos Marques. Até a próxima semana. Até lá, Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.